Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por mais uma oportunidade a qual Deus nos concede nessa noite para a exibição desse programa ao vivo, Momento Bíblico, que vai ao ar todas as quartas-feiras às 21 horas aqui pela TVS News. Sejam todos muito bem-vindos por essa programação abençoada para abençoar a tua vida, agregar e aumentar o elevo espiritual, toda a nossa maneira de viver para com a palavra de Deus. Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus nessa noite, que todos tenham abençoado esse programa, esse projeto, tenham abençoado esse projeto para que ele seja alcançado e alcance vidas. Amém? Uma boa noite em Cristo a todos que já estão conosco, no chat aqui no YouTube, todos que estão vindo, todos que estão recebendo o link do compartilhamento, todos aqueles que estão abençoando com um like, dando um joinha, se inscrevendo no canal da TVS News e se inscrevendo no meu canal Fábio Vladimir. Procura esse nome aqui que está aqui no rodapé, Fábio Vladimir, aí no YouTube, e se inscreva no meu canal, abençoe também os projetos que estão ali para a glória de Deus. Vamos fazer uma pequena oração. Depois dessa oração, já adentramos no tema dessa noite. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer, ó Senhor, por essa oportunidade, por tudo que o Senhor tem feito, realizado, pela tua bênção, tua graça, tua bondade, tua misericórdia. Senhor, alcance as vidas, que a tua palavra, o ensino dessa noite, o tema dessa noite, venha nos ajudar cada vez mais servo, mais crentes em tua presença, mais crente em tua palavra, que o teu nome, que é sobre todos os nomes, venha a ser engrandecido e glorificado nessa noite em Cristo Jesus. A paz do Senhor Jesus aos meus pastores Ronélio e Luci, Assembleia de Deus, Remanescente em Cristo, Rua Maravate 741, City Jaraguá, São Paulo. Deus abençoe a todos os irmãos, líderes, obradores de Cristo, do Santo Ministério e de todos que estão conosco. Madureira, Perus, Belém, todas as igrejas pentecostais, neopentecostais, que sejam todos bem-vindos em Cristo Jesus. Irmãos queridos, até que Ele venha, propósito de fé, propósito de esperança, propósito de convicção. Quando nós cremos, confiamos, acreditamos e derramamos a nossa vida por aquele que tem toda a intenção de realizações sobre nós. Interessante que quando nós observamos e vimos o tema dessa noite, nós fazemos grandes reflexões com o propósito e plano de Deus sobre nós para que alcancemos a graça e a misericórdia do Senhor. Propósito de Jesus, Salvador, resgate, instrutor, libertador e Cordeiro de Deus para que sane e cubra, pague nossos pecados diante do Pai, para que nós que estávamos como maldito, fôssemos agora sermos abençoados, curados, transformados, mudados para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas tudo isso tem um propósito e um projeto sobre nossa vida. O primeiro projeto e propósito é as ações do Espírito de Deus sobre nós. Mediante o uso da Santa Palavra, por causa de Cristo Jesus que revelou aos homens. E o Espírito do Senhor usa a Palavra de Deus para falar conosco, para nos trazer mais base bíblica, para nos trazer conhecimento, para abrir os nossos olhos perante as coisas maravilhosas de Deus, para entendermos os propósitos, os planos do Senhor. E quando nós vamos até que Ele venha, nós vamos observar aqui o versículo bíblico, e quando nós observamos esse versículo bíblico, nós vamos analisando a chave de uma vida melhor estruturada na presença do Senhor. E quando temos essa vida, essa chave estruturada na presença do Senhor, nossa vida é abençoada, nossa vida é caracterizada como melhor na presença de Deus. Um versículo bíblico em Lucas, no capítulo 22, versículo 19, observamos a chave dessa noite, desse tema. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-lhe e deu-lhe dizendo: isto é meu corpo que é por vós, é dado, fazei isto em memória de mim. Meus amados, quando Jesus ele trouxe a apresentação, a revelação, ele trouxe a instrução da memória,
ele trouxe a visão dos discípulos que posteriormente fosse para a igreja, fosse para os discípulos do Senhor nos dias de hoje, trazendo essa visão de representatividade do que era a ceia, que posteriormente, através da oração, se tornasse Santa Ceia. Até então, quando nós temos a visão singular, a visão simples, né? A visão única de um pão, a visão única de um cálice, que é o suco da uva, no caso ali Jesus o vinho, e hoje o suco da uva, o pão, trazendo a representatividade, a simbologia, diretamente mostrando que o pão, o corpo do Senhor, e o cálice, o sangue do Senhor. Muito bem, mas o ensino hoje, fique tranquilo, para quem não gosta de Santa Ceia, não é sobre isso. Mas para quem ama a Santa Ceia e para quem vive desejando cada vez mais ansiosamente aquela ansiedade santa de estar na Santa Ceia, de estar tomando a Santa Ceia do Senhor, vai entender o propósito desse tema dessa noite. Porque Santa Ceia é algo sublime, é algo que nos traz uma reflexão e uma aliança, um fortalecimento de uma aliança mais com Deus através de Cristo Jesus. Então, quando ele falou, Lucas aqui narrando, fazendo essa narrativa da palavra de Cristo, ele traz, tomou o pão, havendo dado graça, orou em prol do pão, em prol do cálice. Então, o que era uma simples ceia se tornou agora uma santa, abençoada, se tornou algo santificado, transformado e mudado, porque está representando o corpo e o sangue do Senhor. Fazendo isso todas as vezes em memória, todas as vezes que eu olhar para o pão e o cálice da Santa Ceia do Senhor, a representatividade tem que ser muito forte, porque representa Cristo em nosso meio, representa a morte de Cristo que houve por causa de nós, para nos dar vida, e vida com abundância. Então representa também tudo aquilo que Deus tem para transformar e realizar sobre nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E isso é muito importante. Quando nós observamos, vamos ver um outro versículo bíblico, para a glória de Deus. A Bíblia diz em Lucas, no capítulo 22, 20, que diz assim, semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este é o cálice do Novo Testamento. Observe, meus amados e queridos irmãos, que esse cálice é o cálice do Novo Testamento, que foi derramado por vós. Quando nós entendemos essa estrutura de comunicação, nós entendemos que primeiro era a ceia, orou, se tornou Santa Ceia. Depois da oração, diz Jesus, este é o sangue que agora é derramado por vós. Houve um propósito, um plano, uma ação de comunhão, de uma nova aliança, de uma proximidade, de trazer o que estava perdido para com Deus, de trazer o que estava doente e ser curado para com Deus, de trazer a junção do povo que estava disperso e trazer agora o quê? A roda da mesa para compartilhar o mesmo amor, para compartilhar a mesma situação de convivência com ele, com a palavra e com as atitudes dele durante a Santa Ceia que se formou. Então, quando ele vai falando dessas formas, ele vai nos trazendo a igreja do Senhor, essa representatividade e essa ação santa, sendo santificadora sobre nós, para que nos tornemos santo como Ele é santo. A palavra santa, porque não foi derramado sobre nós essa santificação para sermos o que? Visto por Deus como co-herdeiro de Cristo. Agora somos filhos de Deus. Que coisa maravilhosa. Vamos ver 1 Coríntios, do capítulo 11, versículo 26. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Quando Paulo, ele diz, cartas de Paulo a Coríntios, ele portanto, todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, olha só que coisa interessante, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Agora nós vamos entender aqui o propósito. Não é apenas uma ceia comum, não é apenas uma ceia que foi orada para ter uma mudança de visão ou de caráter, mas é com um propósito de memorização. Deus trabalha em memorização. Haja vista que, desde Gênesis capítulo 8, na parte primeira, que Deus lembrou-se do Noé, memorização. Deus trabalha com planejamento. O crente tem que ter planejamento.
tem que ter logística espiritual, tem que ter planejamento espiritual. Para quê? Para que memorize a palavra, vive o contexto da palavra, viva a exegese da palavra, viva a hermenêutica da palavra, tudo isso em nós. E quando nós vamos vivenciando essas coisas, nós vamos lembrando daquilo que lemos, ouvimos. Quem tem ouvido, ouça o quê? Que o Espírito diz à igreja. Para eu ouvir e entender o que o Espírito diz à igreja, sempre memorizando a base bíblica em nós. E quando Jesus disse a base bíblica, porque Ele é a palavra. João no capítulo 1, o verbo vivo estava com Deus, o verbo era Deus, e estava entre nós, homens de dores, homens incrédulos e homens de trevas, com seus olhos escurecidos, não conseguiram contemplar e entender a presença do Senhor, porque até então eles não estavam o quê? Memorizado de tudo que tinham ouvido, de tudo que tinham visto, não estavam memorizado pela palavra, memorizado pelos milagres, memorizado pelas atitudes que Jesus estava realizando sobre a humanidade. E quando nós trazemos isso e levamos para a igreja, nós vamos entender que Paulo, aí ele entra agora na parte da graça, que Paulo fala que quando comerdes esse pão, lembre-se, quando comerdes esse pão, esteja no pão, quando comerdes esse pão, seja personagem viva sobre esse pão, seja também anunciante do cálice da morte do Senhor, até que ele venha. Quem é ele? Vai vir quando? Quando ele vier sobre as nuvens e arrebatar a tua igreja, no momento é esse até a chegada de Cristo. Mas enquanto Cristo não chegou e não está chegando sobre a terra para levar a tua igreja, o povo lavado e remido e de boas obras, então nós estamos nesse propósito e nesse andamento de memorização, para que quando chega o grande dia, para que se chegar o grande momento de cear, a entender até que ele venha, estejamos preparados, não de qualquer jeito, e sejamos atentos, olhos espirituais abertos para contemplar a grandeza do nosso Deus sobre a nossa vida. E quando nós conhecemos e entendemos que o Senhor, na sua personalidade e na sua forma de revelar-se a Ele, é o mesmo pão que nos faz lembrar dele. Nota-se que João, ele também se expressou, João no capítulo 6, versículo 51, observe a palavra de Deus, que diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Olha só esse versículo, que se alguém comer desse pão, que se alguém comer esse pão, a minha carne eu darei pela vida ao mundo. Então, meus irmãos, tudo é presença, tudo é presença. Jesus, ele se lançou para nós, para nos dar vida, e vida com abundância. Ele disse: todo aquele que comer desse pão viverá para sempre, não terá fome, porque está sendo saciado espiritualmente, porque está sendo saciado para todo sempre. Por isso que Jesus disse: nós somos a luz do mundo, porque estamos sendo alimentados desse pão sobre o mundo, pão vivo que desceu do céu. Então esse pão vivo que desceu do céu, Jesus dizendo, é o pão que alimenta a nossa alma, o pão que alimenta a nossa vida. Então quando nós estamos sendo alimentados desse pão, memorizando o ato simples de cear e depois de orar, memoriza o ato glorioso e santificador de Santa Ceia. Agora mudou o contexto, o entendimento e a revelação. Quando nós estamos nessa revelação, aí o Espírito se faz presença. Por quê? Porque nós saímos de um mundo natural e adentramos no mundo espiritual. Saímos de um contexto comum, simples, e agora entramos de uma realidade anunciada de vida e de palavra. É presença, é a presença do pão, é a presença do Cordeiro, é a presença da luz, é a presença da água da vida, é a presença do Cordeiro de Deus, que nos dá vida e vida para sempre. Então, quando nós se alimentamos desse pão, quando chega o tempo do ato de cear nesse pão,
memorização plena com Ele. Mas enquanto não vem a Santa Ceia do Senhor, até que Ele venha na sua presença, nós vamos se preparando dia após dia, se esforçando para se preparar na presença de Deus, para sermos melhores para com Ele, para exercer a palavra na nossa vida, para deixar o Espírito Santo ter liberdade de operar e reinar sobre nós, e usarmos com poder e graça, glorificando a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo glorificado através da nossa vida. Isso é propósito, isso é transmissão de comunhão com o Pai, com o Filho e o Espírito, comunhão no exercício da sua palavra. Se eu exerço a palavra de Deus, automaticamente o Espírito se agrada, o Espírito se faz presença, e ele leva esse propósito e esse plano para com o Pai. Aí o Pai, vendo essas coisas, ele ordena a bênção, ele ordena a resposta, o cumprimento das orações. O plano de Deus vai se acontecendo, os projetos de Deus vai se acontecendo. Por que vai acontecendo? Vai acontecendo porque eu estou deixando o Senhor ser primeiro. O Senhor está me preparando a igreja para o grande momento e o grande dia. Mas enquanto isso não acontece, enquanto esse dia não se achega de vez, então a igreja abre os seus olhos para compreender a magnitude de Deus em nosso meio. Igreja buscando o Pai em espírito e em verdade, buscando o Pai em sinceridade plena, vivendo a verdade de Deus, a verdade da palavra, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se eu vivo essa verdade, eu estou na verdade. Então, se eu estou na verdade, eu estou na justiça de Deus. Se eu estou na justiça de Deus, a hermenêutica divina, sabe, a exegese do Espírito vai acontecendo em nós. Na metodologia de trabalho de Deus, vai acontecendo o quê? A missiologia de Deus, que já aconteceu no seu primeiro ponto. Qual foi a missiologia de Deus? A missiologia de Deus foi enviar Cristo. João 3,16: amou o mundo de tal maneira e enviou o teu Filho único, unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o único propósito, o único gênito do Pai foi enviado para nos salvar, para representar a maldição que estava sobre nós, porque nós estávamos destituídos da glória e da presença de Deus. Mas Jesus nos deu vida, Jesus nos deu o alcance, Jesus nos deu o degrau, Jesus nos deu a escada, Jesus nos deu o passaporte, Jesus nos deu a condição, nos abriu nossos olhos, revelou o evangelho da graça, revelou o evangelho da verdade sobre nossa vida. Para quê? Para que abrimos, caia a escama da incredulidade, fôssemos perdoados nossos pecados e automaticamente escrito nosso nome no livro da vida. Mas eu preciso, nós como igreja do Senhor, povo de Deus, precisa manutenção espiritual. Precisa manutenção espiritual. Para quê? Para que a minha vida continue sendo agregada pelo Senhor. E a manutenção espiritual é o cumprimento da palavra, oração, pedir a Deus graça para jejuar, pedir a Deus graça para buscar nas madrugadas, pedir a Deus graça para se preparar na igreja do Senhor, para se preparar na palavra, para se preparar no louvor, para se preparar em todo aquilo que se refere obra de Deus. Quando nós estamos preparados em tudo aquilo que se refere obra de Deus, aí o Senhor, Ele faz grandes coisas. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Você quer ver Deus fazer grandes coisas sobre a tua vida? Ou você ainda não contemplou isso? Se você não contemplou isso, então abra os seus olhos, coloque a tua fé em prática, porque ela está em você e muitas vezes precisa colocar mais em prática. Coloque a tua fé em prática e peça: Deus, me ajuda, me ensina, me orienta. Abre, Senhor, as portas, abre, Senhor, os caminhos para que eu possa trilhar, porque as tuas pisaduras, ó Pai, as tuas pisaduras, Jesus, eu sou sarado, sou curado, transformado e mudado para a glória de Deus. Quando nós observamos isso, você firma, você vai para a igreja e você sente a presença do Pai. Você sente. Por que sente? Porque você está preparado, porque você tem buscado, porque você está na vontade do Senhor, está de acordo
acordo com o direcionamento da vontade do Senhor. E se você está no direcionamento da vontade do Senhor, João no capítulo 1, versículo 29, vamos para a igreja, vamos para os cultos, mas aquela sensação igual João teve: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é sentir o Cordeiro na nossa presença, sabe? Sentir o que foi o de melhor de Deus sobre a nossa presença, sentir o que foi o melhor de Deus sobre a nossa vida, porque nós estamos unidos, reunidos na presença dele. E se nós estamos unidos e reunidos, o Senhor se faz presença. Irmãos, precisamos cultivar isso, essa referência bíblica. E quando nós damos abertura para que entre, assim como o Salmo 24, para que entre o Rei, para que entre o Senhor dos Exércitos, para que entre o Rei da Glória, para que entre o majestoso, o Príncipe da Paz, o mais desejado entre as nações, para que quando ele vier, para que quando ele adentrar, com os seus olhos, que é como chama de fogo, possa contemplar uma pequena parte da grande, imensa multidão que adora o Pai em espírito e em verdade. Então eu preciso entender isso. Memoriza isso aí na tua vida. Vamos para a casa do Senhor, alegrei-me, como disseram. Não foi assim que o salmista disse? Alegrei-nos, como disseram. Vamos à casa do Senhor. 1000 cairão ao meu lado e outros milhares cairão do outro lado, mas eu não serei atingido, porque eu já estou sendo memorizado que Deus está comigo, que Deus está conosco, que Deus está nos guardando das mãos do inimigo. E outra, quando nós memorizando, indo para a casa do Senhor, basta somente estar um momento, um dia na porta da casa de oração, do que 1000 por aí afora, porque o valor é a presença, irmãos, é a glória e a virtude do Pai que reina sobre nós. Quando nós acreditamos e confiamos nisso, Deus é o nosso pleno abençoador, Deus é o nosso pleno contemplador de todas as coisas. E quando nós acreditamos, Deus, Ele está contemplando a minha vida, e eu acredito na resposta e na vitória. Mas para acreditar e na resposta e na vitória, eu preciso fazer com que isso também aconteça. Entregamos a Ele, se lançando a Ele, como o pregador disse: lança o seu pão sobre as águas, para que quando lá na frente de muitos dias o achará, até que ele venha. Lança o seu pão sobre as águas, para que quando você está lançando sobre ele todas as nossas ansiedades, como diz o apóstolo, todas as nossas ansiedades lançando sobre Ele. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Quando nós acreditamos piamente nisso e vamos para a presença do Senhor, confiando nisso, aí as coisas maravilhosas, o reino espiritual se abre, o reino espiritual se avança, o reino espiritual ele atinge nossa vida como uma nuvem na nossa presença, como aconteceu o povo de Israel lá no deserto. A nuvem protegia, guardava aquela brisa, repreendia o aquecimento solar, repreendia os raios solares, aquela nuvem protegia, porque era a presença do Senhor, era a glória do Senhor. De noite a coluna de fogo que o aqueciam, que estavam repreendendo toda os animais selvagens do deserto, sabe, os peçonhentos do deserto, mas a nuvem estava com ele e guardava o povo de Israel. Sabe o que é isso? Presença, Deus memorizando a sua palavra, Deus agindo com a sua palavra, Deus abençoando o povo com a sua palavra e dando vitória dia após dia, momento após momento, dando vitória, mesmo com uma geração que estava ali incrédula, desacreditava, cheio de idolatria, só confiava nas palavras de Moisés. Mas quando eles viam os milagres, eles creram em Deus. Mas quando doía os seus corpos, quando
sentiam as suas fraquezas, quando se bradavam os seus pecados, eles esqueciam de Deus e queriam que Moisés fosse o seu intercessor e o seu mediador. O projeto de Deus é muito mais do que isso na nossa vida. O projeto do Senhor abençoador e dos milagres galardoador para todos aqueles que o temem e todos aqueles que o buscam. O projeto de Deus é esse, é fazer a igreja ser vitoriosa, mesmo que tenha dores, mesmo que tenha as aflições, mesmo que tenha os enfrentamentos, perseguições e situações adversas, grandes incidentes do dia, mas é fazer com que sobre todas essas coisas, como a Bíblia diz no capítulo 8, Paulo dizendo aos romanos, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então é motivo de nós engrandecer cada vez mais o Senhor Deus, o Senhor Jesus e a presença gloriosa do Espírito Santo, que nós somos vitoriosos, porque quando nós confiamos nisso, nós acreditamos que nós estávamos doentes, mas hoje nós somos sarados. Lucas, no capítulo 19, versículo 10, olha só o que está escrito: porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Mas para isso, eu entender isso, vem comigo também em João capítulo 1, versículo 12. João no capítulo 1, versículo 12 está escrito: mas todos aqueles, porque ele veio para os seus não recebeu, mas todo quanto que recebeu, deu poder a seres filhos de Deus e aos que crê no seu nome. Muito bem, João no capítulo 1:12 que nós acabamos de ler, ele é a sequência de uma representatividade de comunhão e fixação de uma presença plena de uma geração. Então, contextualize isso aí. João no capítulo 1:11 diz que ele veio para os seus e os seus não receberam, mas todo aquele que o recebeu foi chamado filho de Deus. Então, observe só uma coisa interessante: ele veio para os seus. Olha, não foi para um povo só, não foi por uma nação só, não foi por uma tribo só. Ele veio para todo que o aceitou. Ele veio para todo aquele que entendeu o propósito, a plenitude do Pai. E quando ele continua dizendo nesse 1:12, mas todos, lembre-se, olha bem essa palavra, todos, não está dizendo especificamente pessoas, está falando todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de Deus está sobre você, está sobre a tua casa e a tua vida. Por quê? Porque agora você foi constituído como filhos de Deus, porque você crê no seu nome. Agora eu acredito no nome de Jesus, agora eu confio piamente no nome de Jesus, confiando até que ele venha, confiando até a sua presença. Quando nós pegamos essa palavra, até que ele venha, e trazendo para a igreja, cultuar, campanha, oração, presença, quando nós se achegamos, me caracteriza, me faz lembrar o Senhor, a mesma palavra que Jesus disse: aonde estiver 2 ou 3, eu estarei no meio de vós. Então, 2 ou 3, na comunhão, na oração, no mesmo propósito, na mesma plenitude, na mesma ação, no mesmo amor, na mesma bondade, na mesma caridade, no mesmo propósito de exercer o amor ao próximo, aí Jesus se faz no meio. Então, quando diz aqui, até que ele venha, olha, houve o que para ele vir? Propósito, tudo isso que eu disse, houve o início para ele se achegar. Então, quando nós vamos para a presença do Senhor, para o reino do Senhor, nós demos o primeiro start, a primeira situação daquilo acontecer. Então, quando nós demos a primeira situação de algo sobrenatural acontecer, aí ele vem. Então, você pega esse tema, você pega essa parte C, não só na questão de cear, memorizar o corpo, o sangue do Senhor, é preparação, é motivação, é ânimo de continuar avante até que ele venha. Venha como? Venha em nosso meio. Venha como? Venha estar com a sua presença gloriosa.
venha estar reinando sobre nós, venha estar abençoando os ministérios, venha estar abençoando a tua casa e a tua família. E o propósito maior do que isso é a salvação, até que Ele venha nos arrebatar, até que Ele venha levar o seu povo, até que Ele venha levar um povo lavado, remido de boas obras para o reino de glória. Enquanto isso, Ele está trabalhando para que eu entenda, quando nós vamos na casa de Deus, venha Senhor em nosso meio, venha Senhor operar e fazer grandes obras, para que o único propósito é que nós diminuemos e o Senhor cresça, para que nós sejamos os menores e o Senhor seja grande na nossa presença. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Quando você acredita nisso, quando você confia nisso, aí as coisas são diferentes. Vamos ver um versículo bíblico para a glória de Deus. Olha, nós lemos aqui em João no capítulo 1:12, porque todos aqueles que creram e confiaram no teu nome. Lucas no capítulo 19:10 que nós lemos, porque o Filho do Homem veio salvar, Ele veio salvar, veio me salvar, veio te salvar, veio te buscar, e Ele está buscando adoradores, Ele está buscando uma geração de adoradores. Deus está trabalhando para que cresça cada vez mais gerações de filhos, gerações de filhas, gerações eleitas, gerações comprometidas, gerações que estão lançadas a sua vida para com Ele, porque Ele veio salvar o que estava perdido. Essa geração que Deus está trabalhando é uma geração que está perdida, é uma geração que já está acabada, mas a presença dEle, a palavra dEle e o Espírito dEle faz com que essa geração que sai da perdição e entre na bênção, e entram nos milagres, e entram no livramento e na liberdade, na libertação. Então Deus está sempre trabalhando. Se nós tratarmos isso e adentrarmos, fazemos alguns contextos, fazemos alguns paralelos disso, nós vamos entender, meus amados, que nós éramos uma geração perdida, nós éramos uma geração destruída, sem ânimo, sem nada de Deus, sem o Espírito, sem o brilho, sem a presença, sem nada de Jesus. Mas quando Jesus olhou para essa geração destruída, a qual nós fazíamos parte, aí Ele estendeu as suas mãos e nos fez uma nova pessoa, uma nova criatura, um novo cântico, uma nova forma de pensar, uma nova forma de analisar, uma nova forma de falar, um novo caminhar, uma nova forma de estar adorando e glorificando, saindo as rapinas, saindo a idolatria, saindo o que não agrada a Deus e adentrando aquilo que é glorioso, doce e eficaz, aquilo que é bondoso e aquilo que glorifica o Rei da Glória. Nós éramos uma geração destruída. Não é bem para nós tentarmos voltarmos, porque o inimigo luta para que a velha criatura cresça, ressuscite em nós. O inimigo luta para que os velhos hábitos cresçam, volte em nós, apresente em nós aquilo que outra hora a velha criatura gostava, a velha criatura adorava, a velha criatura almejava. O inimigo sabe do nosso passado, sabe de todas as coisas desse nosso passado, então ele luta e para que nós cairmos nessa armadilha, nessa arapuca maligna, ele faz com que os seus dardos inflamáveis nos atingem. Mas a Bíblia tem o santo remédio, glória, a Bíblia tem a santa revelação. Efésios capítulo 6, versículo 11, que nos diz da armadura de Deus: revestivos, pois, todos os santos e amados eleitos de toda a armadura de Deus, para que estejais firme contra as astúcias e os dardos inflamáveis do diabo, para que nos revestimos nossos pés, revestimos nossas mãos, revestimos nossa boca, revestimos nosso coração da couraça e a nossa cabeça do capacete e o evangelho da salvação. Para quê? Para nós não pecarmos contra o Senhor e sejamos cada vez mais
fortalecido na força do seu poder, para que o nome do Senhor seja lembrado e engrandecido. Não só uma questão não tem nada a ver com religião, isso é propósito de vida, isso se chama integridade com Deus. Largar o que a minha carne quer, largar o que a minha carne almeja, largar o que a minha carne tanto deseja por causa do amor de Cristo. Isso não é para qualquer um, isso não é para qualquer pessoa, isso é só para quem está realmente sido tocado pela palavra, sido convencido pelo juízo do nosso pecado, sendo transformado pelo poder da renovação que é em Cristo Jesus, sabe, está recebendo tudo aquilo que nos desagrada por causa do amor do nome do Senhor. Jesus, ele disse e nos revelou a sua palavra que no mundo tereis aflição. A igreja passa por aflições, a igreja é considerada a escória do mundo, a igreja é rejeitada por causa do nome de Jesus, a igreja é lançada entre os leões por causa do nome de Jesus, mas a Bíblia diz: aquele que está firme, bem-aventurado é. E se você está firme, continue nessa firmeza, pedindo a Deus: me dá cada vez mais força para prosseguir avante na tua presença, para que eu não peque contra ti. Louvado seja o nome do Senhor. Olhando para o alto, da onde vem o nosso socorro, olhando para ti, que é a nossa resposta. Não olhar para a direita, nem para a esquerda, e muito menos para trás, mas olhar para avante, porque o Senhor é a nossa resposta para todo sempre. Vamos ver outro versículo para a glória de Deus. João, no capítulo 3, versículo 15, Jesus, ele traz a revelação para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, até que ele venha. Para que todo aquele que crê, confie, acredite, esteja derramada a tua certeza, crê, confiar, acredite, para que não pereça essa sua crença, para que não pereça aquilo que está em você, porque o mundo olha para mim, para você, se você é evangélico, então você é crente, o mundo olha e pensa que você é só um crente, é só mais um, mas esquece que eles também são crentes. Por que são crentes? Porque crente significa crer, acreditar em algo, acreditar em alguma coisa, vem do grego, que significa crederes, significa acreditar e confiar. Isso não se denota como rótulo a pessoas, mas nas épocas antigas, nas décadas de 30, 40 até 70, quando se olhava para um crente, já sabia que ele era crente, da sua forma de vestir, da sua forma de falar, da sua forma de orar, da sua forma de estar indo para a casa de Deus. Isso já mostrava a sua revelação, o seu visual já mostrava que ele era crente. Os tempos mudou, estamos vivendo numa pós-modernidade, estamos vivendo aonde a igreja tem mudado, estamos vivendo aonde teologias humanas têm sido muito mais prevalecidas do que as teologias de Deus. Estamos vivendo aonde as pessoas têm mudado o visual das coisas. Para quê? Para atrair, ser um atrativo, uma aparência humana. Mas lembre-se de uma coisa: Deus não se deixa ser enganado, Deus não se deixa ser experimentado por aparências humanas. O Senhor é dono de todas as coisas, e a doutrina do Pai é esta, para que estejamos com Ele e Ele nos mude, nos transforme para o nosso interior, para o nosso exterior. E quando o nosso interior está sendo mudado para o nosso exterior, todas as coisas, as pessoas são impactadas por causa da tua sabedoria, impactada por causa da sua forma de pensar. O que é isso? É o Espírito Santo trabalhando, memorizando a tua vida, trabalhando na tua vida, para que você seja servo, não apenas crente, mas seja agora servo, serva de Deus, seja agora aquele que carrega as marcas de Cristo, que é agora cristão. Então Deus tem um propósito: sai apenas do rótulo de crente e entra agora no mundo do servir, entra agora no servir ao Pai, entra agora a estar com o Pai.
Pai. Entra agora a entender que Ele é o Senhor. Entra agora que Ele é o majestoso. E quando você entende essas coisas, precisa agora de uma representatividade. E a representatividade que nós lemos é: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então agora eu tenho o Cordeiro de Deus, eu tenho o leão da tribo de Judá, eu tenho o príncipe da paz, eu tenho o majestoso, eu tenho o glorioso, eu tenho o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, eu tenho agora aquele que tem o poder, o domínio sobre todas as coisas, como representatividade. Agora, e quando essa representatividade se torna o meu Senhor sobre a minha vida, agora, plenamente, Ele é o primeiro, porque Ele precisa crescer em minha vida, e o ego, a arrogância, a vontade humana tem que cair, tem que diminuir, tem que ser dissipado, para que Ele haja espaço. Quando a Bíblia nos ensina, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que eis que estou à porta e bato, aquele que abrir a porta do seu coração, entrarei com ele e ele será comigo, faremos uma morada, faremos agora uma comunhão, até que ele venha. Então essa comunhão precisa ser plena, viva e eficaz, porque ele nos trouxe a sua palavra, quando ele orou em João no capítulo 17, revelei ao Pai a tua palavra, a palavra que tu me deste, eu revelei a tua glória, a glória que tu me deste, revelei a tua presença, ó Pai, a presença que estamos, a presença que somos, agora esteja sobre eles, porque eles são seus, ó Pai, mas o Senhor me deste a mim, mas olha só, eu entrego em tuas mãos, porque eu oro por eles, para que eles sejam guardados. Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Propósito de oração em João no capítulo 17, sobre a igreja, que pediu Jesus: guarda, ó Pai, livra eles das mãos do inimigo e do maligno. Jesus já sabia, já entendia de todas as coisas, que nós precisaríamos de uma oração dessa sobre a nossa vida, precisaríamos de uma intervenção de Jesus sobre a nossa vida, de uma comunhão de Jesus sobre a nossa vida, de uma forma de estar apresentando o povo dele, o povo de Deus, que Deus entregou na mão do Filho, e o Filho entrega na mão do Pai. Por quê? Porque a autoridade, até que Ele venha com essa autoridade plena de nos arrebatar e levar para o seu reino de glória. E quando nós estamos, entendemos essas coisas, aí sabe o que acontece, meus queridos irmãos? A presença de Jesus se torna mais viva em nós, porque Ele disse: aonde estiver o meu servo, ali está o seu Senhor, e se aonde estiver o seu Senhor, está o Filho, e aonde estiver o Filho, está o Pai, e aonde estiver o Pai, está a dupla honraria de Deus. Coisa boa e interessante e gloriosa é saber que caminhando iremos na presença, mas a dupla honra de Deus acontecendo sobre nós. Isso não é para qualquer um, isso é para quem quer, isso é para quem vai atrás e quem busca. A Bíblia nos ensina: buscando o Senhor enquanto se pode achar. A porta da graça está aberta, Ele é o Senhor, e quando eu entro por essa porta, jamais eu terei fome, jamais eu terei sede, encontrarei pastagem, encontrarei morada, encontrarei espaço, encontrarei presença, não haverá dores, não haverá tristeza, nem choro, ninguém vai prantear por nada, só haverá glórias, glórias e glórias, a presença do Rei da glória sobre a nossa vida. Vamos observar uma palavra de Deus para a nossa meditação, porque diz a Bíblia, em João no capítulo 3, versículo 19, a palavra de Deus nos ensina: e a condenação é esta, que Jesus veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
Sabe o que é isso? É aquilo que nós estamos falando. Jesus veio para um povo, veio para os seus que diziam ser de Deus, veio para o povo que diziam ser homens e mulheres de Deus, mas eles rejeitaram, porque queriam Jesus de um jeito que o agradava o seu coração e agradavam a sua mente. Rejeitaram o Cristo, o Filho do homem e o Salvador. Rejeitaram o médico dos médicos, que veio salvar o que estava perdido e veio curar quem estava doente, veio repreender os demônios, quem estava endemoniado, sendo torturado, sendo amargurado e sendo cada vez mais sofrido pela presença dos demônios. Mas aí Jesus, ele veio trazer o quê? A libertação, veio trazer a cura, veio trazer o propósito do Pai, que é a missiologia. Então contextualizou Jesus a sua missiologia do Pai sobre a humanidade, que foi o seu ministério terreno. E quando ele estava fazendo o seu ministério terreno, os homens que olharam para ele, a humanidade que olhavam para ele, esse não pode ser o Jesus Deus Pai, esse não pode ser o Jesus Filho de Deus. Olha para ele, não tem nem onde ficar, não tem nem onde estar, não tem nem carruagem, não tem cavalos, não tem embarcação, não tem nada. Então esse não pode ser o Filho de Deus. Mas só que Jesus, ele não veio trazer essa aparência, ele veio trazer o resgate, ele veio trazer o que estava lançado nas trevas e a enxergar a luz. Esse era o propósito de Jesus. Então quando Jesus, ele trouxe isso para entendermos que as obras dos homens eram más porque eles viviam nas trevas. Se Jesus viesse hoje, se Jesus viesse agora e levasse a sua igreja hoje, exemplo, hoje, agora, 9h57 da noite, se Jesus viesse agora e levasse a sua igreja, imagine o grande impacto que isso iria acontecer nesse momento perante a sociedade. Imagine o grande susto, né? O grande alvoroço que iria acontecer perante a sociedade, que já está sendo alertada, avisada que haverá um dia a sua vinda. Então Jesus vem, leva a tua igreja, haverá um grande transtorno, né? Alvoroço para tudo que é lado, porque uma grande parte da humanidade sumiu, foram tirados da terra, e aí haverá o choro, lamentação, arrependimento. Muitos que ouviram essa pregação na igreja, muitos que ouviram essa pregação no rádio, muitos que ouviram essa pregação na televisão, muitos que têm a oportunidade de ver essa pregação aí pela internet. Você é privilegiado por ouvir essa pregação, eu sou privilegiado por ouvir essa pregação, mas não basta somente isso, só de ouvir. Eu preciso viver, eu preciso entender, eu preciso me entregar a Ele, para que tudo que eu estou ouvindo venha acontecer fielmente sobre mim, da parte minha com Deus e da parte de Deus para comigo, no exercício da sua palavra. E quando eu entendo isso, eu estou me preparando, me santificando. A igreja se prepara, se santifica para a presença do Rei da Glória. E quando Jesus vier, olha só, haverá um grande alvoroço, e muitos vão chorar, muitos vão atrás das igrejas, vão bater nas portas das igrejas: deixe-me entrar, eu estou arrependido, eu ouvia dizer sobre isso, eu ouvia dizer que ele viria, eu ouvia dizer que haverá o arrebatamento, e o arrebatamento aconteceu. Muitos correrão de um lado para com o outro, muitos fugirão, porque já saberão que vai acontecer o início da situação da profecia sobre o anticristo. Muitos correrão e fugirão, mas não conseguirão escapar. Então muitos virão e tentarão entrar nas igrejas atrás de uma resposta, atrás de algo, mas será tarde demais, porque Jesus disse: bem-aventurado é aqueles que vão na primeira ida, porque a segunda será com troco de sangue, a segunda será troco de tortura, será troco de guerras, será troco de grandes situações de dor.
pecadores, mas ainda Deus está nos dando a oportunidade de podermos ir na primeira ida do arrebatamento do Senhor. Quando nós observamos aqui o versículo, Tiago no capítulo 1 e 15, esta palavra, tudo que eu estou falando está escrito, é fiel e verdadeira, digna de toda aceitação. Se eu aceito, eu sou digno, porque ela é digna. Em Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do quais Paulo dizendo, eu sou o principal, mesmo ele sendo pecador, anunciando a salvação. Hebreus no capítulo 10 versículo 35, observe bem a palavra, não rejeiteis pois a vossa confiança, que tem grande avultado galardão. Não rejeitei aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus está fazendo por você, aquilo que Deus está prestes a fazer por você. Confie integralmente no plano e no projeto, no tempo de Deus, na execução da sua vontade, porque grande será o galardão, o grande presente de Deus sobre a tua vida. Mateus capítulo 24 versículo 13, quando a revelação ainda continua, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quer salvação? Persevere. Quer salvação? Lute por ela. Quer salvação? Acredite nela. Quer salvação? Confie nela. Quer salvação? Esteja sobre ela, para Deus continuar fortalecendo o seu nome, o meu nome, nosso nome no livro da vida. Deus abençoe, meus amados irmãos. Quero louvar a Deus por todos os meus queridos irmãos que esteve aqui no chat do YouTube, todos que têm presenciado essa transmissão aqui pela TVS News e têm abençoado. Não esqueça de se inscrever nesse canal, não se esqueça de inscrever neste canal aqui, ó. Não esqueça, digita esse nome aí e inscreva nesse canal e abençoe esse projeto. Deus abençoe os ministérios. Deus abençoe os ministérios que pregam a palavra com sabedoria, entendimento e verdade. O interesse maior é as almas. Deus abençoe os pastores, missionários que têm visão do reino, que têm visão missionária. Não é uma visão financeira apenas, não é uma visão errônea e mundana, mas visão do reino. Que Deus abençoe a tua vida e ora a Deus para que esses tais possam se converter novamente e aceitar novamente em Cristo Jesus para ser uma nova criatura. Quarta-feira que vem às 21 horas estaremos aqui, assim se Deus permitir, ao vivo aqui pela TVS News, com mais um programa Momento Bíblico, mais um tema abençoado, diferenciado, sistemático, para que você seja abençoado por essa palavra. Fiquem todos nessa noite com a paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e continue se preparando, ó Israel, para se encontrar com seu Deus até que Ele venha. Amém.